Você sabe exatamente a diferença entre memória de curto prazo e memória de longo prazo? Para você estudar de maneira eficiente e fazer cada hora de estudo render mais, é fundamental conhecer essa diferença. E é isso que você vai aprender nesse vídeo. A memória de curto prazo e a memória de longo prazo, elas acontecem em partes diferentes do cérebro e funcionam de maneiras diferentes. Vamos começar falando da memória de curto prazo. Sempre que você tem uma ideia, um pensamento, um raciocínio, sempre que você está refletindo sobre alguma coisa ou calculando alguma coisa, você está usando a memória de curto prazo. A memória de curto prazo também é chamada de memória de trabalho, porque é ela que você usa para pensar, tirar conclusões e alcançar um entendimento do conteúdo que você está estudando. A memória de curto prazo é muito rápida. Ela consegue processar uma grande quantidade de informação e enxergar rapidamente um sentido nessas informações. Ou seja, ela permite que você entenda a matéria que você está estudando. O problema da memória de curto prazo é que ela tem uma capacidade de armazenamento muito pequena. Se você lê uma lista de vários números aleatórios, depois de alguns minutos ou até mesmo depois de alguns segundos, você vai ter esquecido boa parte dos números dessa lista. Você só consegue manter na sua memória de curto prazo uma quantidade pequena de informação. E mesmo essa pequena quantidade de informação rapidamente vai embora da memória de curto prazo. Rapidamente é esquecida. E é aí que entra a memória de longo prazo. Quando seu cérebro acha que uma informação é importante e deve ser guardada, o que ele faz é copiar essa informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Assim, o nosso cérebro continua tendo acesso a essa informação por dias, semanas, meses ou até mesmo anos. Ou seja, essa informação sumiu da memória de curto prazo rapidamente, mas ficou guardada na memória de longo prazo. A memória de longo prazo tem uma capacidade de armazenamento muito grande. Se existe algum limite para a quantidade de informação que a memória de longo prazo consegue guardar, ninguém nunca chegou perto desse limite. Então, na prática, a gente diz que a memória de longo prazo é ilimitada. Só que existem duas questões muito importantes para a gente, que é estudante, nessa passagem do conteúdo da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. A primeira questão é que, ao contrário do que acontecia na memória de curto prazo, o processo de gravação da informação na memória de longo prazo é lento. Você começa a passar as informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo enquanto você ainda está estudando, mas seu cérebro continua fazendo isso durante muitas horas depois que você já parou de estudar. E continua até enquanto você está dormindo. A segunda questão que representa um problema para a gente que é estudante é que a gente não consegue dizer para o cérebro explicitamente quais são as informações que vão ser consolidadas na memória de longo prazo. Na prática, cada vez que a gente estuda um conteúdo, as informações ficam na memória de curto prazo enquanto a gente está estudando. E nosso cérebro, sozinho, escolhe uma pequena parte desse conteúdo para ser consolidada na memória de longo prazo. Infelizmente, a gente não consegue dizer diretamente para o nosso cérebro quais são as informações que a gente quer guardar. Por exemplo, em química, é muito importante você conhecer na tabela periódica quais elementos químicos são halogênios. Mas pode ser que o nosso cérebro não ache essa informação importante e acabe não transferindo ela para a memória de longo prazo. Isso significa que você vai ter dificuldade em lembrar quais são esses elementos. Nosso cérebro escolhe sozinho as informações que ele julga que são mais importantes. Quais são as informações que têm a maior probabilidade de que a gente vá precisar delas futuramente. E são essas informações que o nosso cérebro transfere para a memória de longo prazo. E é aí que entram as técnicas de estudo eficientes. Sabendo como o nosso cérebro funciona, a gente tem que estudar da maneira que, primeiro, vai aumentar ao máximo a quantidade de conteúdo que o nosso cérebro vai decidir passar para a memória de longo prazo. E segundo, vai garantir que as partes do conteúdo que a gente sabe que são mais importantes sejam consolidadas na memória de longo prazo. Várias pesquisas científicas têm sido feitas para entender quais são essas técnicas de estudo mais eficientes. O que a ciência descobriu é que existem sim maneiras de estudar que garantem que você passe a maior quantidade de informações para a memória de longo prazo, e que essas informações sejam aquelas que você sabe que são mais importantes. Não deixa de se inscrever aqui no canal, porque nos próximos vídeos a gente vai falar sobre várias dessas técnicas de estudo eficientes. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei.
Um abraço do Vina e até sempre!